Como saber se tenho obsessores? Como saber se eu estou obsediado, Silvio? Bom, vamos lá. Quem está perguntando? Esse aqui a pessoa preferiu deixar no anonimato. Tá bom, não tem problema. Então, que seja a companheira ou companheiro, todos temos obsessores. Até Jesus foi tentado no deserto. Chico Xavier tinha obsessores. O que é um obsessor? Vamos tentar recapitular para que as pessoas entendam por que se fala isso. O Espiritismo, quando eu falo Espiritismo, de Kardec, 160, 170 anos. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Segundo Testamento, vai ver que o maior problema naquela época eram os duelos. Então, há 170 anos atrás, nós estávamos, quem estava encarnado naquela época, consideravelmente com uma espada na cintura ou uma pistola na cintura. Um olhou para o outro, não gostou, esbarrou, falou o que não devia, era convidado para um duelo. Morria os dois, morria um, ficavam feridos os dois, não morria nenhum dos dois. Era essa violência. Quando a gente vê isso que está acontecendo hoje, a gente fica assustado. Na verdade, tem muito espírito remanescente daquela época vivendo agora. Por isso que a coisa funciona ainda desse jeito, como se fosse um duelo. A gente não pode esquecer que Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Então é dada oportunidade de reencarnação a todos os espíritos. Seja por vontade do espírito ou seja uma reencarnação compulsória, impositiva, para ver se a pessoa realmente consegue mudar ou não. É assim que funciona. Então, todos nós temos obsessores. Quem são nossos obsessores? Pessoas que a gente roubou, pessoa que a gente mentiu, pessoa que a gente traiu, pessoa que a gente passou para trás, seja numa proposta de emprego, seja numa ascensão de um cargo, seja para alguma propriedade, algum dinheiro, alguma coisa. Ah, mas eu nunca fiz isso. Talvez nessa vida. E se fez em outra vida? Se fez em outra vida, por que que Jesus fala? Nós devemos Jesus fala, reconciliem-te com o teu semelhante enquanto estiver na caminhada com ele. O que que Jesus quer falar? Que caminhada é essa? É a encarnação dos dois. Então, se eu tenho mágoa de alguém, se eu tenho ódio de alguém, se eu quero me vingar de alguém, e eu não consegui, eu desencarnei, eu vou ser obsessor dessa pessoa. Porque aí eu tô no plano espiritual, eu tô livre, eu vou onde eu quiser. E eu vou me aproveitar principalmente se essa pessoa estiver encarnada. Aí eu posso perturbá-la, posso persegui-la, posso intuir pensamentos ruins, porque abre o livro dos espíritos e vejam que os espíritos interferem em nossos pensamentos. Então, se eles interferem nos nossos pensamentos mais do que a gente imagina, um monte de pensamento que a gente tem não é nosso, é colocado pelos espíritos. Ô Silvio, sabe o que é interessante? Aí alguém pode dizer assim, não, mas quando eu desencarnar, eu não vou querer obsediar ninguém, eu vou preferir ir para uma colônia, ir para algum lugar. A gente poderia analisar até a obsessão de encarnado para encarnado, que se eu pensar assim, que alguém me fez um mal e até hoje eu não consigo esquecer esse mal que o outro fez, é um pensamento obsessivo. Sim. Agora, tem uma diferença, Éder. É isso que a gente precisa deixar claro. Esse assunto ele é muito complexo. Veja só. Uma pessoa fez um mal para outra. Tá bom. Ou eu confio na justiça divina ou eu não confio. Jesus é justiça e amor. É isso que ele deixou claro. Justiça de tudo ser acertado, restabelecido, reconduzido, e amor, uma maneira de se viver com todos, com tudo. Aí, muito bem, uma pessoa me praticou o mal. Se eu desejo o mesmo mal para ela, eu me torno igual a ela.
Eu não sou melhor do que ela. Porque eu quero a mesma coisa que ela me fez. Agora, eu confio na justiça divina. Então eu falo, olha, eu entrego para Deus. Se eu ficar pensando todo dia, eu entreguei para Deus, eu quero que Ele pague, Ele tem que sentir o que eu senti, tem que passar pela mesma coisa que eu passei, eu não perdoei. Agora, se eu entreguei para Deus, ó, está na mão de Deus, eu não preciso esquecer, mas eu posso cessar de desejar o mal. Então, se eu não esqueci, porém, eu não desejo mais o mal. É por isso que Jesus fala que a gente deve oferecer a outra face. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.